Também eu me baseei muito na quinta-feira, né? Quando as pessoas pedem para a gente estar orando, então a gente sabe que estão passando por dificuldades, passando por lutas, né? Pastor Valdeci, irmã Marli também, certo? Nossa, já colocou o slide, eu estava olhando o slide ali, né? Mas essa é a palavra que eu quero trazer hoje para você, questão de atitude, ou atitudes. Você sabe o que é atitude, né? Uma disposição interior. E quantas coisas nós dependemos da nossa disposição interior para ter nossos comportamentos, nossas reações. Quando você não está legal, tá? Teu comportamento expressa isso, né? E é onde então nós temos que, enquanto homens e mulheres de Deus, estarmos muito atentos, termos discernimento para perceber se nós não estamos assim meio que desviando ou surtando, né? Entendeu? Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu sempre, hoje na escola dominical, nós conversamos sobre o Evangelho de Lucas, temos estudado isso, e nós vimos que nós somos humanos mesmo, nós vamos ver aqui hoje também um pouquinho disso. Tá bom, queridos? A passagem que eu peguei, bom, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, não sei se vocês têm condições, mas se vocês tiverem condições, na quinta-feira, entrem no programa, às 3 horas da tarde. Tem muita gente que está trabalhando, então não tem como, né? A Vivi eu sei que está lá na loja, então não tem nem como ligar lá e ficar, deixa eu ouvir o programa, não tem como, né? Mas também depois tem a gravação, se vocês quiserem, né? Porque às vezes eu estou preparando a palavra de quinta-feira e eu lamento não alcançar a palavra que o Senhor coloca no meu coração, que o Senhor ministra a mim, lamento não poder transmitir para os outros, mais pessoas, porque eu não repito, né? O que eu prego na quinta-feira, eu não prego no domingo, que seria uma coisa redundante, uma repetição, né? Então, quinta-feira mesmo, eu comecei a campanha de Naamã, e Naamã tem muitas coisas para nos ensinar sobre comportamento, sobre atitude, sabe? Principalmente sobre como é que o cara chegou no topo que ele chegou e quais são as dificuldades que ele enfrentou e que ele teve que superar. E na quinta-feira eu trabalhei a questão do versículo 1 mesmo, né? De Naamã, que ele era um homem, um general, certo? De grande conceito, sabe? Herói de guerra. E eu levantei a questão, como é que ele chegou neste ponto? Sabe? Com certeza ele não chegou a ser capitão, coronel. Ele chegou um coronel de grande conceito, um homem conceituado perante o seu senhor, sabe? E também herói de guerra. E nesse primeiro dia da quinta-feira, eu discorri com os irmãos, trouxe a ideia que o Senhor colocou muito no meu coração, porque o Senhor colocou uma pergunta para mim: você acha que ele chegou assim de graça? Você quer subir na vida? Você quer subir na vida? Você quer ter um certificado, um diploma na faculdade? Você quer ter, sabe? Quer chegar num patamar que você almeja? Não vai ser de mão beijada, porque não tem valor. Como é que o cara vai chegar a coronel se não começou como soldado e teve que galgar? Como é que você quer ser chefe de um setor se você não for um bom funcionário daqui para baixo? Sabe? Esses dias eu li uma coisa interessante, eu vou falar do meu jeito, tá? Sejam bem-vindos, queridos, que bom que vieram. Estou começando agora, tá bom a palavra? Vamos deixar a irmã entrar também. Oh, coisa boa. Vamos chegando. Então eu trabalhei na quinta-feira essa questão do Naamã. Eu não sei se é verdade, tá? A história que eu li no Facebook, me chamou a atenção porque estava o Harrison Ford, o ator. E estava junto com o filho. E diz que o ator Harrison Ford disse que era chato pra caramba, de acordo com o filho. Quando ele era adolescente, diz que falava assim: olha, quando você sair de um quarto aceso, apaga a luz. Por que gastar energia? Se você vê uma torneira pingando, fecha a torneira, sabe? Se você está assim, faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente fala assim: pô, mas que coisa, né? Que pegação no pé, né? Só que aí já adulto, o filho do ator teve que fazer uma grande entrevista. E não aguentava mais ficar em casa. Aí diz que o ator falou, o Harrison Ford falou para ele: ó, seja positivo, tá? Aí diz que quando ele chegou
o filho, chegou lá no local da entrevista. Vocês viram esse texto? Né? Chegaram no lugar da entrevista, diz que ele viu a torneira aberta, o que ele fez? Fechou. Sabe? Ele viu alguma coisa fora do lugar, ele disse que colocou no lugar. Ele viu uma porta aberta sem necessidade, ele chegou e fechou. Aí ele subiu a escada no lugar da entrevista, estava com luz acesa, gastando a disse que ele fez o quê? Apagou. Aí foi para a entrevista. E ficou lá esperando a vez dele ser entrevistado. Aí quando viram as pessoas sair, chegou a vez dele, disse que o entrevistador falou assim, quando é que você pode começar? Ele falou assim, como assim? Não, o emprego é teu. Falou, pô, você nem me entrevistou, mas nós vimos pela câmera. Nós queremos atitude. Esse foi o nosso teste. Porque o emprego, qualquer um poderia cumprir a tarefa. Mas nós estamos precisando de pessoas com comportamento. Então, irmão e irmã, na campanha de quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu tenho trabalhado isso. Às vezes, a hora que eu olho no reloginho ali, está 45 minutos, já terminou, já orei, é um programa rápido, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Eu estou trabalhando a questão do Naamã. E Naamã chegou a coronel, a comandante, homem de grande conceito perante seu senhor, e herói de guerra, e não foi de mão beijada. E eu imagino o Naamã cheio de medalha no peito, sabe? Aquela medalha não foi comprada em bazar, foi por méritos. Então tem coisas que nós temos que chegar com méritos. Sabe? E Naamã como comandante, com certeza, ele chegou ao patamar que ele chegou indo na guerra, ele não ficou em casa. Sabe? Comandando por internet. Ele teve que encarar os inimigos, ele teve que pegar na espada, ele teve que entrar no campo de batalha, para ele chegar a ser comandante, para ele chegar a ser herói de guerra, para ele ser de grande conceito. Você quer ser um homem de grande conceito, uma mulher de grande conceito? Você quer chegar no patamar alto? Você quer chegar, galgar? Você quer conquistar um espaço que você está almejando? Não é ficando em casa, não é fazendo corpo mole. Meu neto começou a caminhada acadêmica dele, agora entrando com 1 ano de idade, né? Entrou no Marista ali em Curitiba. A mãe chorou, ele chorou, berrou. Eu até falei para minha filha, falei assim, filha, começou agora uma jornada para o Levi, que só vai terminar quando ele sair da faculdade. Vai ter que encarar, vai ter que enfrentar. Quer passar na prova? Quer passar no vestibular? Quer passar no concurso público? Não é chutando, não. Vai ter que estudar. É pagar o preço. Naamã pagou o preço. Tá? E ele não ficou em casa. Teve um cara que ficou em casa, que eu vou estar falando hoje dele, que é Davi. Teve uma vez que ele teve que ir ele tinha que ter ido comandar o seu exército em Jerusalém, mas não sei por que cargas d'água, ele resolveu ficar no palácio. E foi o grande erro dele, porque foi no palácio lá que ele dormiu, acordou, meio assim, né? Olhou lá de cima e viu quem tomando banho? Batseba. Falou, quem que é aquela mulher, aquele mulherão? Sabe, chamou, adulterou com ela e teve todas as consequências. Se ele tivesse ido na batalha, não teria cometido esse problema. Né? Não é justificativa, mas eu estou juntando as coisas. Mas se nós temos um momento de lembrança ruim de Davi, nós temos um momento muito bom de atitudes de Davi, que é quando ele enfrentou Golias. Uma história conhecidíssima de todo mundo, que até dispensaria ler aqui, mas vamos ler. Tá? 1 Samuel, capítulo 17. Samuel capítulo 17 é que tem essa narrativa. Eu não vou ler tudo ele não, porque é longo. Eu vou ler um versículo, depois eu vou estar discorrendo com vocês. Vocês conhecem a história de Davi e Golias, né? Conhece o pessoal aí de trás? Conhece, né? Conhece, William? Todo mundo conhece, então dispensa tantos comentários, né? Vai estar no capítulo 17, 1 Samuel. Dá uma olhada no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, no caso Golias, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos
o exército do Deus vivo. Ele tinha ouvido falar algumas coisas sobre o que seria de recompensa as pessoas que enfrentassem Golias. E ele perguntou: o que vão fazer para quem derrotar esse sujeito? Mas a maior frase que eu pego aqui é esse questionamento que Davi faz, né? Quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, esse ateu, esse incrédulo, de acordo com a religião da circuncisão, né? Para ficar falando mal do nosso Deus. A pergunta seria mais ou menos essa: quem que esse cara está achando? Será que ele sabe com quem está mexendo? Será que ele sabe com quem está mexendo? Hoje nós sabemos, na nossa sociedade cada vez mais incrédula, cada vez mais distante de Deus, que tem muita gente mexendo com Deus, né? Afrontando a Deus. Sabe? Aqui houve uma situação, certo? Olha aqui, quando Davi enfrentou Golias, irmãos, que nós vamos estar vendo hoje assim, aqui, ele teve 5 atitudes que garantiram a vitória sobre este filisteu. 5 atitudes. Apesar de, pela lógica militar, Davi não ter chance nenhuma, porque ele era um pastorzinho, ele era um jovenzinho. Tanto que Saul, o comandante, quando ele falou: eu vou encarar esse sujeito, o comandante falou assim no versículo 33, contra esse filisteu, você não pode ir para pelejar com ele, porque tu és ainda moço, você é um menino, e ele guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, um cara calejado. É a mesma coisa você querer passar num concurso de uma única vaga, concorrer com um mundo de macaco velho aí, de gente já estudada, gente planejada, gente já com faculdade, gente, tá? E você mal saiu, sabe, da faculdade. Você quer enfrentar toda essa gente aqui? Você acha que você tem chance? É mais ou menos isso, o que Saul falou. Então, quais foram essas atitudes de Davi, que eu vejo assim como atitudes acertadas? Tá certo? Primeira coisa, conhecer a si mesmo. Você se conhece? Quando eu digo você se conhece, você sabe das suas limitações. Você tem consciência de como você é, sabe, de quem você é como pessoa, sabe? Porque uma das primeira atitude importante em todo tipo de desafio, sabe, de confronto ou de enfrentamento, é saber como é e conhecer a si mesmo. Ai daquele que chega todo arrogante. Não sei se vocês são do tempo aí, né, os mais antigos que são, quando a gente via luta de boxe do Cassius Clay ou do Muhammad Ali. Vocês assistiram? Assistiram essas lutas ou não? Né? Você sabe o que Muhammad Ali ele cochichava no ouvido do seu adversário? Que hora que você quer cair? Que round você quer tombar? Mas teve uma luta que ele entrou com a mesma arrogância. Foi quando ele perdeu. Sabe? Toda vez que você vê assim no Netflix ou qualquer coisa no celular assim, às vezes aparecem uns vídeos assim das lutas, né? E emenda com o vídeo que você está vendo e vem as lutas. Aqueles caras que entram assim, todo o nariz empinado, todo achando, olhando, encarando, rindo, né? Fala, vai perder. Mas não tem outra. Não tem outra, certo? Então, nós precisamos conhecer-nos a nós mesmos, no sentido assim, você ser realista. Entenda uma coisa que Davi sabia, ele não era super. Ele não era o bambambam. Ele não era máquina. Ele não era computador, certo? Ele era feito de carne e osso. Conhecer a si mesmo, você entender que você é um ser mortal. Que se você se expor a certos perigos, você corre o risco de morrer e se ferir. Hoje mesmo um motoqueiro falei assim, né? Ou, na verdade, uma coisa que mais me chama a atenção, debaixo do viaduto, ali um ciclista vindo na contramão. Uma expressão que nós usamos, que eu e a Vana agora, vindo para o culto. Mas que sujeito abusado. Sabe? Em outras palavras, a gente diria assim, não tem medo de morrer.
Está achando que é o quê? Que a lei vai proteger? Sabe que ele está isento ou imune a ferimentos, a cair da bicicleta? A Amélia que sabe o que é isso, né, Amélia? Né? Não de abusar, né, mas de cair e se machucar, né? É feio o negócio. Tem gente que parece que não tem noção, sabe? Isso, Davi diante de Golias sabia muito bem quem ele era na desproporção. Ele sabia, sabe? Por quê? Porque o contrário de você saber da sua limitação, de você ter uma atitude humilde, é soberba. O que é soberba? No popular, nariz empinado. Se achar. Está se achando, sabe? Ai, se Davi entrasse no campo se achando. Não conheceríamos a história como nós conhecemos, certo? Salomão, ele falou uma coisa interessante. Provérbio 16, 18 e 19. A soberba, Provérbio 16, versículo 18 e 19. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, ou seja, o orgulho, sabe, precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito. Uma certa ocasião, uma moça, membro da igreja, sabe, de uma determinada igreja, chegou e se achava toda, julgando as outras pessoas, membros da igreja. Não parecem crentes, né? Ele também não olha assim, chega aquela conversa toda de pessoas orgulhosas, pessoas seguras de si. E a palavra de Deus fala assim, aquele que acha que está em pé, cuidado que não caia. Eu lembro que eu tive a ocasião de falar assim, cuidado com a soberba e a altivez. Porque é por aí que começa a queda. Porque aí se descuida, entra no ringue de qualquer jeito, entra num concurso sem preparo e dança. Tá certo, irmãos? Tanto que o irmão de Davi teve um momento, quando Davi apareceu lá no campo, e ficou vendo todos os soldados israelitas de um lado, os filisteus do outro, gigantão lá no meio, e todo mundo, do povo do israelita com medo, sabe? E Davi veio com esse questionamento, o que eu vou fazer com o cara que enfrentar ele? Quem que se incircuncisa o filisteu? Davi falou. Eliabe, o irmão de Davi, achou que Davi estava sendo soberbo, presunçoso. Ele falou isso aí, ó, no versículo 28. Você é muito presunçoso. Mas Davi não estava sendo presunçoso, ele estava indignado. O que esse cara está pensando que é? Sabe? Davi conhecia muito bem a si mesmo, irmãos. Ele sabia que era jovem, novo. Ele sabia. E de longe ele tinha porte físico para enfrentar o gigante, porque o cara era muito grande. Sabe? Ele sabia que iria depender totalmente da capacitação de Deus. Por isso que Paulo fala, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Na consciência de que eu sou fraco, porque aí eu não abuso, não faço besteira. Mas sou forte porque na minha dependência de Deus, eu posso grande todas as coisas. É diferente, irmãos. Sabe? Por se conhecer bem, ele sabia que dependia totalmente do Senhor. E esse é o começo da vitória, irmãos. É você depender totalmente do Senhor. A partir do reconhecimento, o autoconhecimento de que você, sem Deus, é nada. É nada, sabe? Mas, por se conhecer bem, ele também conhecia muito bem, né? A quem poderia capacitá-lo a enfrentar esse filisteu. Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês aqui hoje é conhecer a si mesmo. Amém, irmãos? Essa é a primeira atitude importante para nós hoje. Em toda situação, se conheça, no sentido de, olha, eu sei muito bem quem eu sou, até onde eu posso ir. Já viu aqueles caras, por exemplo, que acaba caindo em adultério, acaba caindo em pecado, sexual falando, né? Porque não, eu resisto, eu sou forte. E a gente sabe, muita gente acaba caindo nessa besteira, né, irmãos? Não, eu sou forte, vou provar para mim mesmo que eu sou crente, que eu não peco. Pior besteira. É soberba. É arrogância. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Segunda coisa de atitude que eu quero sugerir é saber quem Deus é. Quem que é Deus? Primeiro, saber como você é. Limitado. Segundo, é você saber quem é Deus.
que nós servimos. Naquele cenário ali de Davi e Golias, tantas coisas podem ter deixado Davi assim impressionado. Se coloque ali naquele campo ali para você ver. Sabe? Uma dessas que pode ter deixado ele impressionado é a desproporção do tamanho das pessoas. Tá? Porque o filisteu, esse Golias, está uma linguagem aqui bíblica, né? Mas procurando na internet, ele tinha 3,5 metros de altura, ou quase isso, faltou uns 2, 3 centímetros para ser 3,5 metros. O cara era grande, sabe? Você imagine, Davi olhando assim para ele, ó. Então o cara era, por isso que a gente chama de gigante, nesse gigante somos nós que colocamos, né? O cara era um homão, sabe? Era respeitável no sentido do tamanho, certo? Mas o que mais deixou Davi inquieto ou indignado foi a desproporção entre a arrogância de Golias e a intimidação do povo de Deus. Tipo assim, escuta, vocês esqueceram que povo vocês são? Eu estou vendo a arrogância desse cara aqui, mas estou vendo a pequenez da fé de vocês. Que isso? Se a desproporção do tamanho físico impressionou Davi, eu penso que o que impressionou Davi foi mais o medo do povo. Sabe, irmãos? E ainda estava dando moral para ele, né? Vocês viram? Aquele homem que subiu? Sabe? Oh! Né? Tipo assim, sabe? No versículo 24, 25. Aí, diante dessas atitudes tão destoadas, é que ele falou, quem é esse incircunciso filisteu, por mais grande que ele seja, para estar afrontando o exército de Deus, para ficar desprezando o povo de Deus, sabe? Né? Quem é que ele está achando que é? Pior, quem que Golias está achando que Deus é? E quem Golias está achando que nós somos, como povo? Por isso que tem coisas que a gente não pode ficar quieto não, viu, irmãos? Quando desprezam a gente como povo de Deus, sabe? Ou seja, o que indignou Davi é que ele estava se agigantando além do que devia, mas estava também minimizando Deus e desprezando o povo de Deus. Sabe, irmão? Ele devia, como eu disse, ele devia estar sabendo com quem estava mexendo. Isso é uma bênção para você. Ai daquele que mexer com você. Sabe? Deus, ele se encarrega primeiro de cuidar de você. Deus se encarrega de cuidar dos seus interesses, porque ele é honrado. E Deus se encarrega daquele que te despreza. Ok? Terceira coisa, saber quem é. Parece com o item anterior, né? Saber quem é. Quando Saul, ele ouviu os comentários de Davi com o povo ali, com o irmão, essas coisas aí, ele mandou chamar. Está aí no versículo 31. Mandou chamar não por causa da bronca que o irmão mais velho tenha dado para ele, sabe? Nem porque ele tinha deixado as ovelhas ali no campo, né, conforme o irmão falou, você é irresponsável, o que você está fazendo aqui? Né? Você devia estar cuidando das ovelhas. Mas Saul mandou chamar Davi por outra razão. Porque ele percebeu que Davi estava tendo uma atitude, um posicionamento, uma posição perante a situação diferente dos demais. Sabe? Diferente dos demais. Golias se imaginava que diante dele estava um povinho qualquer. Gentinha, né? Davi falou assim, eu não sou gentinha, não. Já ouviu essa expressão, falando de crentes em Jesus? Crente como sentido evangélico, né? Ah, esses crentinhos. Eu não sou crentinho, não. Eu sou crente num Deus muito grande. Porque essa palavra crentinho, às vezes, é de forma menosprezando, né? Não sabe com quem está mexendo. Sabe? Quem que esse ciclo, né? Então, Davi sabia que não era qualquer um. Por isso ele se sentiu incluído na afronta. Ele não era soldado, não era guerreiro, mas ele se sentiu incluído. Ele está mexendo comigo. Sabe?
Por isso que Isaías 45:9, achei interessante essa advertência aqui, avisa o seguinte: ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Ai daquele que luta contra Deus, certo? Davi acreditava nisso, com certeza. Tá? É o tal do negócio, né, irmãos? Em outras palavras, né? Mexeu com Deus, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Certo? Isso é você saber quem você é. Também saber quem Deus sabe que você é. Certo? E 1 Samuel 24:6 fala assim: se mexer com o ungido do Senhor, a coisa fica mais séria ainda. Quarta coisa, importante da atitude de Davi: ter boa memória. Já falam que brasileiro tem o quê? Memória curta, né? Mas a respeito das coisas de Deus, a gente não pode ter memória curta, gente. Nós temos que lembrar do que Deus é capaz de fazer. Conversamos hoje sobre isso na escola dominical, né? Um pouco sobre isso, sabe? É óbvio, irmãos, que toda situação desafiadora, toda situação difícil, principalmente aquela de grande perigo e ameaça, tem poder de causar medo na gente. Causar medo é uma coisa aprendida, tá? A criança não nasce com medo. Isso eu tenho falado muito para minha filha e para o meu filho. Tá? Ai, cuidado com a barata. Vai ter medo da barata a vida toda. Certo? Não nasce com medo de barata. Tem um teste na área da psicologia, inclusive uma matéria que eu estudei recentemente, uns tempos atrás, né? Aquela a criança não tinha medo de passar a mão num gato. Você viu esse vídeo aí, Vanessa? Não tinha, uma criança desse tipo Levi, não tinha medo de passar o gato. Só que aí o teste era o seguinte: cada vez que chegou um momento ele falou, vamos fazer um teste. Cada vez que a criança passava a mão no gato, tocava uma buzina bem alta, bip, ele assustava. Chegava com o gato de novo, bip. Sabe? Chegou um outro dia, colocaram até um coelhinho, sabe? Ele já teve medo. Tá? Então o que acontece? A nossa mente tem memória, ela grava. Ela grava. Por isso que até a gente fala o seguinte: cuidado com as coisas que você fala. Por mais que depois você peça desculpa do que você falou, gravou. É como flecha lançada. Ah, mas você é feio, né? Um exemplo. Depois você falando, estava brincando. Tirou? Não tira. A pessoa pode até falar, tudo bem, né? Eu sei que eu não sou. Aí é uma questão de autoestima própria. Não, eu sei que eu não sou feio. Mas tem gente que não tem essa capacidade. Mas a palavra foi falada. Sabe? Aí eu não gosto de você, nunca fui com a tua cara. Amanhã chega e fala, não, olha, eu amo você. Eu falei, que falso. Não adianta. Certo? É memória. Tá? Então, tem situações que causam para nós traumas, medos, é natural. Como os israelitas sentiram quando viram o gigante Golias. Natural. Certo? Como disse, nós somos humanos. Sabe? Nós somos influenciáveis pelo ambiente, pelo contexto. Tá? Nada de anormal até aí. Sabe? O anormal, que eu volto a falar, que Davi pode ter percebido, é a memória curta do povo. Sabe? Nós sabemos que esquecer é uma coisa comum, mas esquecer do que Deus é capaz de fazer, isso pode ser um ponto negativo para você. Você não pode esquecer o que Deus é, o que Ele fez. Por isso que Lamentações 3:21 fala o seguinte: quero guardar na memória o que me pode dar esperança. Você precisa ter, meu irmão, minha irmã, você precisa ter registrado assim num arquivo próprio. Tipo assim, escreve assim, ó, as coisas que Deus me abençoou e vai guardando ali. Porque quando surgir outra situação, você puxa dali. Puxa dali. Certo? Uma resposta de oração. Não, aquela situação que eu achava impossível, eu orei e Deus abriu a porta. Guarda no arquivo.
Porque aqui você pode enfrentar nova situação difícil, você puxa por ele. Se naquela ocasião Deus fez isso, Ele pode fazer aqui. A questão da gravidez, que eu já contei tanto aqui, né, queridos? Orei, a pessoa engravidou. Orei, engravidou. Engravidou, a pessoa que não conseguia engravidar. Hoje uma pessoa fala, olha, eu estou com um problema assim no espermatozoide, no óvulo, que nem aconteceu recentemente. Aconteceu recentemente. O rapaz até chorou lá em Apucarana. Né? Sabe? Mas eu puxo dali e falei, olha, pode crer que Deus vai engravidar. Pode crer. Vamos orar? Você pode não ter tanta convicção, mas eu tenho. Trazer a memória que pode dar esperança. Se Deus fez isso, fez aquilo, ali, pode fazer aqui. Por isso tem que guardar na memória os feitos de Deus. E Davi tinha. Quando Saul falou assim, você não pode ir contra esse cara, porque esse cara é gigante, Davi puxou da memória. Falei, escuta, recentemente, eu enfrentei um urso, e o Senhor me deu capacidade para enfrentar o cara, o urso saiu correndo. Depois veio um leão, eu encarei o leão, e o Senhor me deu capacidade para enfrentar o leão, agora eu vou ter medo desse cara? Ele é grande, mas nós dois, né? Assim, sabe? É puxar da memória, queridos. Sabe? Davi não vacilou em buscar força interior, espiritual, psicológica e emocional. Puxou da memória essa história, versículo 37, que é a técnica de Lamentação 3:21, né, queridos? Certo? O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Ponto. Eu nunca mais tive medo de concurso, sabia? Lá no Instituto Agronômico do Paraná, abriu uma vaga para desenhista técnico projetista. Fiquei sabendo depois, pelo organizador, que tinha 30 pessoas para uma vaga. E eu passei. Me sentindo totalmente iniciante. Hoje aparece um concurso e fala, bom, pode ser um concurso difícil, mas se Deus me ajudou ali, por que não pode me ajudar aqui? Pronto, puxei da memória. Sabe? Meu neto foi curado, por que eu vou duvidar que alguém possa ser curado? Não duvido. Deus pode não curar pela própria iniciativa dele, aí é dependência minha de Deus. Agora, a minha iniciativa é crer. Certo, irmãos? Davi falou assim, não, peraí, gigante é grande, mas ele não é um leão, não é um urso, eu ganhei dos dois, por que eu não posso ganhar desse cara? É por aí, memória, gente, tem memória. E quinta e última coisa, confiar na capacidade que vem de Deus. Deus te capacita. Saul, com muita boa vontade, eu penso, está aí no versículo 38, já que Davi falou que ia enfrentar Golias, Saul, todo medrosão, falou, bom, pelo menos tu vá com a minha armadura, né? E tirou a armadura e colocou sobre Davi, colocou o capacete dele e colocou sobre Davi, como se fosse isso que fosse proteger Davi. Gozado, né? Saul mesmo não tinha sentido-se protegido com tudo isso, né? Uma incoerência, né? Agora queria que Davi se sentisse protegido com a armadura, com a capacete dele. Mas Davi tirou disso tudo sobre si. Não. O que Davi quis dizer aí no versículo 39? Não posso andar com isso, nunca usei. Sabe? Às vezes nós queremos, tem uma expressão, eu não sei bem a origem dessa expressão, mas está me vindo aqui, cumprimentar com o chapéu alheio. Já ouviu essa frase? Já ouviu essa frase? Vocês aí, cumprimentar com o chapéu alheio. Ou seja, você quer fazer sucesso com o chapéu do outro, né? Está entendendo? Dá licença, deixa eu cumprimentar. Vamos, tá, ok, obrigado, né? Mais ou menos isso. Sabe? Coisa antiga, né? Sabe? Vai comprar teu chapéu, rapaz, esse chapéu é meu, né? Mesma coisa, Saul querendo, usa minha armadura, meu capacete, vai lutar com Golias. Eu falei, não. Isso vai dar mérito para a armadura, vai dar mérito para o capacete, vai dar mérito para qualquer coisa, menos para o Senhor. Ou vai até dar moral para o Saul, né? Eu falei, não. Davi falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou usar o que eu tenho. Eu sei que é pouco, por isso que glorifico o Senhor. Porque se você tivesse muito, certificado daqui, diploma daqui, o mérito seria disso. Mas não. Deus chama você. Eu já contei essa história.
Eu estava ali no IAPAR, Instituto Agronômico, já era pastor, já estava fazendo, já pregava, não era pastor, eu já pregava, era do Ministério Pastoral. Um dia uma irmã ligou para mim e falou, pastor, Tadeu, você tem prática para pregar, para falar? Me chamaram para pregar, o senhor pode ir no meu lugar? Olha aí. Cumprimentar com o chapéu alheio, né? Eu falei assim para a irmã, irmã, quem foi convidado, você ou eu? Não, fui eu. Falei, então é a senhora que precisa ir. Porque a minha experiência é diferente da sua. As pessoas querem ouvir a sua experiência. Ah, mas minha experiência é tão pequena, mas é esse pequeno que vai fazer grande. Eu falar, todo mundo fala, Tadeu sabe falar. Agora, uma mulher que fala que não sabe falar direito e fala, eu falei, é de Deus. Está entendendo, irmãos? Às vezes você tem que ir com o jeito teu mesmo, com o pouco que você tem. Porque esse pouco que você tem, que vai glorificar o Senhor. Davi não foi com espada, não foi com armadura, Golias estava tudo armado, até os dentes, né, irmãos? E Davi falou, se você vem com tudo isso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E pegou uma pedra, ele pegou 5, né, gente? 5, bastou uma. Sabe, porque ele sabia usar. Era o que ele sabia usar. Era o que ele tinha. Era o que ele dispunha. Com espada eu não vou saber lidar. Mas com a pedra eu sou craque. Chegou, pôs ali na sua funda e vum, 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 e tum. Golias levou ficou desnorteado. Ele não morreu nessa pedrada, tá, gente? A gente acha que ele morreu de pedrada. Ele ficou desnorteado, caiu no chão. Davi pegou a espada dele e matou com a espada dele mesmo. Tum. Você deixar de ser besta. Então, irmãos, o Senhor quer usar a tua capacidade, a bagagem que você tem. Também já contei esse caso, né? Quando eu comecei a ser pastor, comecei a ler um mundo de livros. Se fosse na minha época, né, naquela época, ele lia Malafaia em diante, né? Preciso me preparar, preciso, né, saber como é que prega, como é que fala, né? E Deus falou muito claro, não, se eu quisesse chamar Malafaia, eu tinha chamado Malafaia, estou chamando o Tadeu. É diferente, irmãos. Tá certo? Então essas são as atitudes, né, que eu alinhei com você. Primeira coisa, você se conhece? Eu acredito que sim, né? Que você se conhece o suficiente para saber das suas limitações. Que bom, das suas fraquezas, das suas dificuldades, certo? Mas você sabe quem que Deus é? O teu Deus é? Acredito que sim também, que você sabe muito bem. Se não sabe, então fica sabendo. Né? Quem Deus é. E sabe quem você é aos olhos de Deus? Tomara que sim. Que você não é qualquer um. Você não é povinho. Você não é gentinha. Se você confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem o selo do Senhor. E quem tem o selo do Senhor, ninguém mexe. Aí se mexer, né? Então, diante de tantas coisas, coloque na memória que Ele ama você. Amém? Que você é uma pessoa importante para Ele e que ninguém tem direito de desprezar, de diminuir. E que, diante de todo gigante, é Ele que vai prover você da capacidade para enfrentar. Amém? Não sei o que você está enfrentando. Uma pergunta básica, né? Qual é o teu gigante, né? Mas saiba de uma coisa então. Diante desse gigante, você sabe quem você é. Saber quem que Deus é, o teu Deus é. Saber que Deus sabe que você é desse jeito. E saber que Deus te capacita. Amém, queridos? E use, confie naquilo que você é. Isso é autoconfiança, né? Isso é autoconfiança. Você precisa confiar em Deus, sim, mas precisa confiar em você também, no teu taco. Davi confiou no seu taco. Falei, eu confio na minha funda, confio na minha capacidade, confio na mira que eu tenho, confio na força que eu tenho experiência nisso. Essa é a minha experiência. Confie nisso. Amém, queridos? E assim obtenha a vitória que você tanto precisa. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir esse cântico.